Olá, bem-vindo à Sala do Rui, uma verdadeira feira livre do conhecimento. Vamos agora para a parte final do Só tem ladrão? Uma pergunta que não quer se calar. Bom, a ditadura militar foi de 64 a 85. Nós vimos que os dois primeiros presidentes, nenhum tipo de corrupção aconteceu no governo, seja do presidente ou seus ministros. Pois bem, até hoje, 60 anos depois, nenhuma corrupção de Estado foi comprovada. Tem fofoca, mas prova, nada. Ninguém foi, no governo central, acusado e condenado, mesmo depois do fim da ditadura, e aconteceu algum ato de corrupção e o presidente foi denunciado. Houve, sim, algumas situações em que dois ministros de Estado foram acusados de corrupção. Delfim Neto e o Mário Andreasa. Ambos foram denunciados por escândalo, não sei o quê, mas eu busquei o processo, a sentença de condenação desses dois, não encontrei. Ao contrário, Delfim Neto, que teve mais tempo de vida, se defendendo, dizendo que é tudo uma mentira da oposição. Gente que queria derrubar ele. Não muda nada, né? Bom, acabou a ditadura, sem corrupção. Até tem, mas ninguém descobriu nada. Bom, aí começa o tempo do Zé Sarney. Rapaz, ele também, conforme o UOL, diz que uma CPI em 88 foi criada para apurar denúncia de corrupção que acusou o próprio Sarney pelo desvio de verbas públicas. Preste atenção que ele aí começa a desviar a verba pública e depois, lá na frente, ele vai ser de novo acusado da mesma coisa. A Folha Política dizia que o esquema de corrupção da Odebrecht já existia desde o governo Sarney. Se você escutar pai da família Odebrecht dando uma entrevista sobre o tempo dos militares, ele vai dizer: esse cara é muito ruim de transa, não aceitavam a bola por fora. Pois é, prenderam o Lula e agora prenderam o Collor. Mas por que não prenderam ainda o Sarney e o Temer? Ué, as denúncias contra os dois é a mesma que o Lula e o Collor tiveram na Lava Jato. Eu faço um registro histórico que Sarney se contrapôs à Constituição de 88 porque a Constituição abandonava a honra e abraçava os direitos humanos da bandidagem. Ele dizia, naquela época, a nova carta gera o império do crime, acusava o presidente Sarney. Você vê hoje PCC, Comando Vermelho e outras facções criminosas, nasce daí, da Constituição de 1988. É botar a cangalha no burro certo. Depois do Sarney vem o Collor. Ele foi cassado por um tribunal político. Ele foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal dessa pequena causa, na tal da Fiat El, e foi absolvido mesmo. O irmão dele, Pedro Collor, denunciou ele, dizendo que o PC Farias era testa de ferro do irmão. Aí veio um monte de denúncia e acabou que criou-se outro esquema de corrupção e propina na Petrobras, conforme o jornal o Globo. Não se esqueça que ele não foi preso, nem ele, ou melhor, ele perdeu o governo pelo impeachment, mas ele não foi preso, porque este crime, quando julgado na justiça, ele foi inocentado.
Então, a punição dele foi estritamente política. Depois dele, veio o Tupete, famoso Itamar Franco. Ele apurou todas as denúncias e nenhum ministro dele foi condenado por corrupção. Este homem já morreu, mas eu rendo minhas homenagens a ele. Morreu de mãos limpas. Se o Itamar não se corrompeu, então é possível vir outro incorruptível como foi Itamar Franco. Pô. Depois de Itamar Franco, veio FHC, grande traidor. Talvez maior traidor que Calabar. A história está julgando como um grande traidor. Também é conhecido pelos maiores esquemas de corrupção do Brasil e do mundo, que é o caso, por exemplo, do Banestado. Hoje a gente está falando aí de 6 bilhões de roubo no INSS, mas no Banestado foram atualizados os valores, 60 bilhões de reais roubados, desviados. Era quem batia no FHC dizendo que ele era corrupto? Pasme, o PT. Isso mesmo. Ele acusou o presidente de ter comprado os votos de deputados, sabe para quê? Para criar a reeleição. Ele executou as maiores privatizações do Brasil. Ele disse assim, nós precisamos desse dinheiro para fechar as contas e pagar a dívida. Arrecadou 78 bilhões e o que aconteceu? Bom, nenhuma dívida foi paga, nem a externa, nem a interna, só piorou. Bom, FHC, um grande traidor. Depois dele, veio o primeiro governo do bêbado. Veio o fim da vergonha na cara. Foram escândalo do mensalão, escândalo dos bingos, escândalo do dossiê e até veio Petrolão. Mas aí tem um período que, diga-se de passagem, eu ouvi o discurso desta mulher, Heloísa Helena, no Senado, a Rádio Senado na época, pela internet, porque ela não era domesticada, apesar de ser petista. Pois é, tinha ela. Sabe o que aconteceu? A reforma da Previdência, que o Lula ferrou o trabalhador brasileiro, agora é aposentado, mas naquela época era o trabalhador da ativa, a Heloísa Helena se rebelou. O que o PT fez? Expulsou a Heloísa Helena e perseguiu essa mulher porque ela não conseguiu mais voltar a ser uma política de expressão nacional. É assim. Lembra do Celso Daniel? Fizeram a mesma coisa, só não conseguiram botar ela na vala. Bom, depois do Lula veio a Dilma, o Porsche do Lula, ou a Anta, como você queira. Ela foi caçada pelo MDB do Renan, Sarney, do Barbalho, do Temer e outros velhos conhecidos por dar pedalada fiscal. Deu mesmo. E se deu, tem que perder o mandato. Não tem esse negócio. Aí o tal de Lewandowski, que na época era presidente do Supremo, foi lá presidir a sessão e no lugar de cumprir a Constituição, pasme, o ministro Supremo rasgou a Constituição, empichou a mulher, mas não tirou os direitos políticos dela, como havia acontecido com o Collor anos antes. É mole ou quer mais? Hoje a gente sabe, através do Nestor Cerveró, que fez a delação premiada lá na Lava Jato, que a Dilma teve sim participação, pagamento de propinas durante a compra da refinaria da Petrobras, toda sucateada lá nos Estados Unidos. Em 2017, os bens dela foram bloqueados pelo Tribunal de Contas da União. Bom, sucedendo a Dilma veio o Temer. Em 26 de junho, o
Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia formal contra o Temer por corrupção passiva. 11 de setembro, terminou o inquérito na PF que pegava um monte de gente do PMDB, cuja conclusão tinha evidência que o presidente da República atuava junto com os deputados numa organização criminosa que mantinha um esquema de pagamento de propina dentro das empresas estatais. O MDB sempre é aquele partido que não tem candidato próprio desde o Ulisses Guimarães, mas no lugar disso está sempre no poder, mesmo não tendo voto. Aí veio o Bolsonaro. O Bolsonaro foi suspeito de vacina indiana, mas ele não comprou, então não é corrupção. O ministro do MEC levava propina. Aí eu fui procurar cadê a sentença desse Ribeiro e descobri que não tem sentença condenatória do Ribeiro. Se ele recebia do Supremo todo, menos 2, quer dizer, de 11, 9 foram colocados lá pelo Lula e pela Dilma. Não conseguiram provar que o ministro do MEC estava roubando, então é porque o cara não roubou. Porque você bota na mão do inimigo para te julgar, malandro, eles vão te ferrar, não vão? Ele livrou a cara do filho dele num acordo com o STF, com o Toffoli. Isso aí é uma coisa muito feia e não tem perdão não, Bolsonaro. O TCU sentenciou que as joias eram legalmente do Bolsonaro, assim como aqueles 11 contêineres de presente que o Lula e a dona Marisa levaram do Palácio do Planalto. Ele, então, começou a ser acusado não de corrupção, mas de um porto na baleia, de ter matado milhões na pandemia, de não ter se vacinado. Bom, tais acusações não dá para chamar o cara de corrupto. Ainda precisam de apresentar algum ato de corrupção em que ele esteja envolvido, ou que algum dos ministros dele estivesse envolvido. Como, por exemplo, o Zé Dirceu estava com o Lula no mensalão. E aí? Quem estava com o Bolsonaro? Não tem? Pois é. Agora, quem volta à cena do crime? Lula. E já em 2024, a Transparência Internacional disse que o Brasil registra a pior nota e a pior posição na série histórica, índice de percepção da corrupção. 1 ano de governo. É mole ou quer mais? Caso de corrupção no Denox, desvio de emenda parlamentar, empresa envolvida na Lava Jato como JBS, Andrade Gutierrez, Novo Honor, firmaram novos contratos com o governo, renegociaram acordos de leniência e a Controladoria Geral da União realizou um recorde de 47 operações em 2024, apurando quase 400 milhões de prejuízo ao Tesouro Nacional. Agora, o Lula também inovou. Agora é hora de roubar de quem? Dos aposentados. Olha o que a revista Veja falou. De acordo com a operação realizada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, sindicatos e entidades associativas teriam cobrado indevidamente de aposentados, pensionistas, só as viúvas, cerca de 6,3 bilhões de reais. Bom, você acha que aquela pergunta inicial, Brasil, tem ladrão na presidência? Eu resumo aqui. Vargas, além de corrupto, mandava matar seus adversários políticos. Celso Daniel é só uma imitação. JK inovou com a sutileza na locupletagem. Jango criou a Bolsa Comunista. A ditadura militar, passados 60 anos, não tem nenhum corrupto da época condenado pela justiça. Sarney pode ser considerado o pai da impunidade dos corruptos. Collor
o cara das pequenas causas. Itamar, zero corrupção. FHC, bilhões é o montante. Inaugura a compra de votos no Congresso. Lula vem com Mensolão, Petrolão, Abreu Lima. Não tem fim a lista de escândalos de corrupção. Dilma de novo mete a mão na Petrobras. Temer, uma quadrilha do PMDB, denunciada ao STF, mas interessante, Ava. Esses caras têm 10, 15 processos, mas o ministro do STF não põe para julgar. Estranho, né? Bolsonaro se roubou, ainda não apareceu a condenação de corrupto. Eu não estou falando de qualquer outro crime, mas de corrupção. E agora, Lula voltou à cena do crime. Os aposentados são as vítimas de hoje. Só tem ladrão, parte final. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe também o seu não gostei. Compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, em especial para aqueles que você quer deixar meio irritado. Mas, por favor, não se esqueça de comentar. Além de se inscrever no canal, o seu comentário é importantíssimo. Até a próxima!